Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. Bom dia, estamos começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio SBT. Quero agradecer a você que nos acompanha aqui todos os domingos pela manhã. E a gente está sempre trazendo aqui assuntos palpitantes, assuntos que interessam a nossa comunidade. E esse de hoje, igualmente, é um assunto muito bacana, muito importante, que a gente já tentou trazer essa turma aqui antes, a agenda não estava dando certo, mas agora deu certo de trazê-los aqui para a gente falar do trabalho da Rampa e da luta da entidade que luta aí pelos direitos das pessoas atípicas e autistas, né, principalmente. Nós estamos no mês dessa luta, que é abril, o Abril Azul, e a gente está aqui hoje contando com a presença do Fábio Barros Souza e da Suame também, que é Suame Santos, né? Souza, Fábio e Suame Santos. Ele professor, ela psicóloga, 2 voluntários também da Rampa. E o nosso bate-papo aqui vai ser muito proveitoso hoje. Eu começo, então, dando um bom dia para os nossos convidados. Suame, bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia. Então, como ele já me apresentou, eu sou a Suame, eu sou psicóloga e sou mãe do Heitor, 10 anos, que tem autismo, né? Então, juntamente com meu colega aqui, Fábio, que vai se apresentar depois, também é pai atípico. Uhum. Então, a gente veio aqui hoje representar a Rampa, né? Estamos aqui devidamente caracterizados, né? Que a Rampa é a rede de apoio de mães e pais de atípicos, né? Aqui na cidade de Marabá. Então, é uma rede que ela foi fundada ali inicialmente por 2 mães, que é a Petronila e a Gabriela, lá mais ou menos dia 18 de maio de 2019. Então, a gente já vem aí com 5 anos, né? A gente vai fazer 5 anos nessa caminhada. Então, assim, um grupo que começou com essas 2 mães, hoje nós somos mais de 470 membros. Então, né, um grupo que cresce a cada dia, todos os dias tem novos integrantes. Então, é um grupo que tem muita força. Tá certo. E o grupo inicial... Vamos deixar o Fábio também falar um bom dia. Eu sei que já estava apresentando a Rampa aqui, já pegou o impulso. Fábio, bom dia, bem-vindo também. Bom dia, Patrick. Para mim é um prazer imenso estar aqui no seu programa. Quero, em nome da Rampa, agradecer o espaço aqui, o convite. Essa nossa luta é uma luta diária. A gente representa aqui, como a Suame falou, quase 500 pais e mães aqui de Marabá que têm filhos autistas. Eu sou professor da educação básica e também do ensino superior, na área da matemática, nas engenharias, e sou pai de 2 meninas autistas, a Gabi e a Maria. Então a gente está nessa luta diária, como eu disse anteriormente, juntamente com esses pais. Nós já realizamos 2 eventos grandes aqui em Marabá, que foi a primeira caminhada ano passado e a segunda caminhada esse ano. Então, ao longo aqui do programa, a gente vai estar dando detalhe acerca desse último evento que a gente fez, aliás, que foi a segunda caminhada de conscientização do autismo. Isso. Daqui a pouquinho até vou jogar imagens aqui para a turma de casa entender um pouquinho melhor. Eu queria entender, turma, a Rampa, ela não é uma entidade, ela é um movimento, né? Ela não tem personalidade jurídica, ou tem? Ainda não. Ainda não. Mas pretendem? Como é que está isso? Pretendemos, a gente está em organização para a gente procurar primeiro um local, porque por questões jurídicas e questões legais a gente tem que ter um local. Uma sede. Uma sede. Por enquanto a gente está organizado em grupo de WhatsApp e pelo Instagram. Então, ela vai se tornar uma associação, é isso? Isso, a gente está com essa... Estamos analisando de que forma a gente vai, né, institucionalizar. Se vai ser um instituto, se vai ser uma associação. A gente está vendo com o contador, todas essas questões. Ainda não está definido, né? Mas, então a gente está nessa... O próximo passo nosso é essa questão do registro. Para que tenha mais força, imagina. Para a gente ter mais representatividade e... mais apoio também. Mais apoio, questão de apoio cultural, essas coisas assim relacionadas ao nosso movimento. A gente já tem uma legitimidade porque já tem o apoio da sociedade civil organizada. Por exemplo, esse último evento teve a presença de várias autoridades. Certo.
E aí, segundo a PRF também, foi mais de 300 pessoas nesse evento. Então, foi um evento grande, né? Que a gente aproveita a oportunidade desses eventos para mostrar o autismo, para tirar as crianças de casa, para mostrar que essas crianças existem. Porque existe muito uma concepção, né? E existe ainda na cabeça de muita gente de trancar as pessoas em casa ou de... A vergonha, né? Exatamente. O luto. Então é meio que um dia do orgulho também, né? Sim, também. Eu até vou, já que a gente está falando bastante aqui da caminhada, já vou jogar logo o vídeo aqui para a turma de casa entender o que é esse evento. Por favor, Salatiel, vídeo 1. Pai, mãe, me dê a sua mão, convide os seus amigos e chame os seus irmãos. Vem dizer ao mundo, conscientizar nossa nação dos nossos direitos, da nossa verdadeira inclusão. Pai, mãe, o mundo precisa saber que vivemos na realidade que alguns insistem em não ver. Somos diferentes, porém somos legais. Superamos os nossos limites com o amor dos nossos pais. Oh, nossa bandeira é azul, que pede mais direitos aos autistas. Fora preconceitos egoístas, junte-se a nós nessa canção. Nossa bandeira é azul, é de esperanças otimistas. Muito prazer, eu sou autista. Ficou muito legal esse vídeo aí. Ficou. Né? Eu até já vamos emendar o outro vídeo, por favor. Já vamos no segundo. Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala. Eu e casca de bala, eu e casca de bala. Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada. Eu e casca de bala, eu e casca de bala. Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada. Sobe, eu fiz questão de deixar o áudio do vídeo também, para mostrar que foi apesar da mensagem, ser uma mensagem muito séria, que são um momento, né, da gente chamar mais pessoas para a causa, para o entendimento do que são as dificuldades, mas para mostrar também que foi tudo no sentido de festa, né, de alegria, no clima de alegria, de confraternização, de interação. A gente tem que lembrar que são crianças, né? Independente do transtorno, esse rótulo, são crianças e se elas forem acompanhadas como devem ser, elas se desenvolvem. Levam uma vida, gente, como outra criança qualquer. Elas aprendem, elas evoluem, né? Sim. Isso é muito importante. A intenção, então, é que seja perene agora a caminhada, tenha todos os anos. A gente já marcou, nessa caminhada mesmo, eu que estava falando lá no microfone, eu já coloquei, já no final do percurso, vocês que estão aqui na segunda caminhada, já se preparem para a terceira. Aí até já deixou todo mundo fidelizado. O pessoal da rampa, ei rapaz, tu já marcou a terceira? Vamos marcar, já está certo. É isso, tem que virar uma tradição mesmo. Fizemos a primeira, a segunda e ano que vem terá a terceira, muito maior do que foi essa desse ano. Certo. Então, Soami, tu és psicóloga, né? Nessa tua atividade profissional. Recém-formada. Fábio, professor. Exatamente. E, como você já deixou claro, ambos pais de crianças atípicas. Eu entendo que muitas pessoas que podem até ser sensíveis à causa, elas não têm o exato entendimento, me corrija se eu estiver errado, não têm o exato entendimento do que é a rotina, do que são as dificuldades, do que são as necessidades das pessoas atípicas, né? Então, assim, para a grande maioria das pessoas que não tem essa situação na sua família, talvez para elas, embora elas possam, né, se dizer sensíveis à situação, elas não têm um real entendimento. E eu sinto que é realmente isso que vocês lutam no dia a dia, para que a sociedade tenha um melhor entendimento, porque isso é que vai facilitar as coisas, né? Não é uma situação que está num paradigma distante, que as autoridades é que tem que se preocupar com isso. Eu entendo que a sociedade é que tem que se preocupar com isso para que
efetivamente as políticas públicas funcionam. Me corrija se eu estiver falando besteira. É isso mesmo. Não, é isso. Inclusive, a gente, uma das nossas missões, né, dentro da Rampa é realmente informar a própria família, porque a família que sabe os direitos dos seus filhos, ela tem uma sociedade mais inclusiva, né? Através da minha família, do meu conhecimento, eu consigo movimentar quem está à minha volta. Então, eu consigo promover esse conhecimento para a sociedade. Essa sociedade ela fica aceita mais as diferenças, até porque as pessoas às vezes nem sabem o que é o autismo de fato, né? Sim, perfeito. Então, assim, às vezes vem uma criança ali que está com um comportamento diferente, na cabeça daquela pessoa já está mais educada, a mãe não dá limite, mas não sabe, é falta de conhecimento. Então, a gente tem essa missão de informar, de levar essa informação de fato para a sociedade do que é o transtorno. Tem duas situações aí, que a primeira que você falou, que é efetivamente a família, o núcleo familiar saber dos direitos, sim, mas também ampliando essa questão da família, né? Às vezes tem um tio, um avô, sim, uma avó que não sabe também lidar com isso, não sabe, né? E cria uma situação, não é isso, Fábio? O próprio isso é porque, né, antigamente a gente existe até uma fala assim, o autismo é moda, virou moda, como se fosse uma coisa nova. Já existia há muito tempo o autismo, mas é com outros nomes, outros nomes pejorativos. Sim. Então as pessoas mais velhas não conhecem, não é por querer, porque é uma questão de costume, né? Uma questão que antes não havia toda essa descoberta que já se tem hoje, todas essas pesquisas. Informações a respeito disso. Eu vou citar um termo aqui, que até dos mais que eu cresci ouvindo isso. Né? Um amigo, alguém, ou um amigo da família, alguém dizendo assim, aquela criança é meio doidinha. Isso. É um termo que a gente ouvia muito na década de 80, década de 90. Isso. Então, as pessoas mais velhas, ou de mais idade, melhor dizendo, não têm conhecimento porque já convivia com essa situação. Então, hoje em dia já tem um nome, né? Já tem pesquisas voltadas para isso. Existe o tratamento, já existe a comprovação de que com o tratamento a pessoa pode se desenvolver. Então, a nossa luta, principalmente dentro da Rampa, é nesse sentido de conscientização, de aceitação. A gente recebe todos os dias pais e mães com um diagnóstico recente, sim, que estão lá desesperados, sem saber o que fazer, onde procurar ajuda. Então a gente tem um grupo não só de acolhimento, como de orientação. Perfeito. E de acolhimento e orientação. Tá aí boas? Acolhimento e também de luta. A gente costuma dizer lá que a gente não promete vitória, a gente promete luta. Que através da nossa luta a gente vai conseguir a vitória. A gente tem dentro do município de Marabá várias demandas e a gente está correndo atrás de conseguir, né, alguma coisa nesse respeito. Benefícios voltados para a nossa comunidade, que é a comunidade autista. E é justamente disso que a gente vai falar bastante no segundo bloco. Vamos começar a falar como estão as políticas públicas na visão de vocês, saúde, educação, são situações, né? O acesso, o termo que é muito utilizado, que é acessibilidade, né? Vamos entender se essa tal da acessibilidade, o que realmente é, né? Dentro desse contexto da luta de vocês. Para quem ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com a Suame e o Fábio, que são membros da Rampa, que é a rede de apoio a pais e mães atípicos. E tenho certeza que você está gostando desse assunto e a gente tem muita coisa ainda para conversar. Continue conosco, a gente volta já, depois do intervalo. De volta com o programa Observadores aqui na telinha da TV Correio. Quero lembrar você de casa que os nossos programas anteriores ficam disponíveis lá no YouTube. Basta digitar Observadores Marabá, tá bom? Isso aqui também vai estar disponível. Então, quem está gostando do assunto aqui, quer mandar para alguém, quer rever depois, vai estar na íntegra lá no YouTube. Basta digitar Observadores Marabá que você encontra muito fácil. Hoje a gente está recebendo aqui, turma, os dois membros da Rampa, né, dois representantes desse movimento, que é a rede de apoio a pais e mães atípicos, o Fábio
e a Suame, que já explicaram para a gente que inclusive a Rampa está caminhando para ter uma personalidade jurídica, né, para ter mais força e mais representatividade. E já são centenas de pessoas já nesse movimento. E a gente vai falar agora, já que está claro para vocês de casa o que é a Rampa, o que ela faz, a gente vai falar agora do que são as lutas, né? Que são os desafios. Antes da gente entrar na parte do setor público, eu queria que vocês explicassem um pouquinho para a turma de casa como funciona hoje o cotidiano para uma criança típica, né? Ou seja, o Fábio já deu spoiler ali que tem a questão das terapias, né, acesso a terapias. Quais são essas terapias? São acessíveis? A gente tem clínicas aqui em Marabá que realmente trabalham bem. Como é que é? Fala você. A questão das terapias para o autista vai depender muito do laudo do autista, né, exclusivamente do laudo. Quando ele é laudado, que o neurologista ele descreve lá o transtorno, ele vai dizer... É individualizado o laudo. Então, às vezes o meu filho precisa de ecoterapia e o filho do Fábio não precisa. Às vezes o meu precisa de 3 sessões de fono por semana, a filha do Fábio só precisa de 1. Então, é personalizado, individualizado, é levado em consideração a singularidade daquela criança, né? Daquele contexto da consulta médica. Então, cada criança tem seu laudo muito específico. Mas a rotina, a maioria das vezes, é terapia ocupacional, fono, audióloga, porque eles têm essa dificuldade da comunicação, né? A fala em si, eles têm esse atraso da fala. Então, assim, 99% dos laudos de autista tem a questão da fono. Aí tem a questão do psicólogo, que tem uma terapia especializada, que é a ABA, né? Que é a análise do comportamento. Uns laudos têm a questão de psicomotricidade, aquela criança que tem dificuldade da pega, da escrita, da motora fina, com relação à escola, com relação a pegar no lápis. Então, isso tudo é trabalhado em terapia. Outras crianças têm a parte de fisioterapia, né? Outras não têm. Então, lista assim, imensa, é muita coisa. Então, a rotina do autista é intensa. Isso tudo extra, né? O Fábio tá lembrando aí, a escola também, né? Isso. É porque, assim, quando se fala em autismo, não é só o autismo em si. É o espectro. São várias coisas. Podem ter... Junto com o autismo, algumas que são chamadas comorbidades. Por exemplo, a minha filha menor, ela tem autismo e mutismo seletivo. O que é o mutismo seletivo? Lá na escola, por exemplo, ela conversa com algumas amiguinhas dela e com outras não. Com a professora, ela fala no ouvido tudo que ela quer. Com a outra professora, ela já não fala, porque tem uma pessoa que acompanha ela. Certo. Uma assistente de sala. Então, ela se direciona para alguma pessoa. Então, ela escolhe uma pessoa para quem ela vai ter comunicação. Certo. Isso já é uma característica dela. Aí, o que tem que ser trabalhado? Qual o profissional? Aí já entra o fono, né? A minha outra filha já tem perda auditiva e tem DI, que é deficiência intelectual. Aí ela já tem vários profissionais que atendem ela. Psicopedagoga, psicóloga, fono, terapeuta ocupacional, tem psicomotricista e tem musicoterapia. Ela fazia ecoterapia, mas foi suspenso pelo plano. Então, assim, eu até falei numa outra entrevista que a maioria de nós pais que temos filhos autistas, às vezes a gente faz o seguinte, deixa de ter plano para nós, para ter para os nossos filhos. Porque, querendo ou não, pelo plano a gente está garantindo o atendimento mínimo que a gente poderia ter. Certo. Porque, pelo poder público, há uma certa defasagem nesses atendimentos. Que a gente vai, ao longo aqui do programa, a gente vai vamos já colocando algumas coisas, coisa. desses detalhes. O que vocês falaram agora, Fábio, me remonta a outra situação, que eu sei que também é uma luta que a gente está encampando. Um termo da moda é a tal da inclusão, né? Isso. Que eu entendo que essa inclusão ela tem um sentido para quem está de fora dessa luta e tem outro para quem está dentro. E eu vejo vocês batendo bastante nessa tecla, né? De que a grande maioria das pessoas realmente não entende que tipo de inclusão que nós estamos lutando para chegar, né? O que é inclusão? Então, Fábio, por favor. Primeiro, a inclusão é você aceitar a situação do outro.
Começa a partir por aí, né, dessas diferenças. Então, às vezes, uma adaptação mínima que você possa fazer, por exemplo, em sala de aula, estou falando em sala de aula, eu sou professor. Eu tenho um aluno que tem uma certa deficiência e ali na atividade da minha disciplina, por exemplo, eu ministro aula de matemática, eu posso fazer algo diferente para essa pessoa que necessita desse apoio diferenciado, dessa outra forma de se ensinar, dessa outra forma de se aprender. E muitas das vezes alguns professores não entendem o porquê de fazer isso, porque tem que ter esse tratamento diferenciado para a pessoa que tem deficiência. São garantias das leis que já existem, que o Brasil é signatário, e a gente tem que fazer. Essas questões de adaptações são muito sérias, é um grande problema, principalmente na educação. Então, a primeira coisa é aceitar a pessoa como ela é, e o que você pode fazer enquanto uma pessoa que talvez não está dentro ali do espectro. Até me permite um ajuste, me corrija se eu estiver errado, ajustando um pouquinho do que tu falaste, tratamento diferenciado em termos das garantias, né? Isso. Mas em termos das atividades, etc., principalmente quando está em grupo na escola, ela não pode ser apartada do grupo, ela, ao contrário, ela tem que, ao máximo, se sentir natural naquele ambiente. Isso. Tem que incluir. Por exemplo, numa atividade física, a criança que tem uma determinada deficiência, ela não pode ser excluída de uma atividade física. Cabe ao professor adaptar para incluir também. Perfeito. Né? Então, querendo ou não, aquela criança tem uma determinada potencialidade. Então, é explorar aquela potencialidade que ela tem. Né? A maioria dos autistas tem a questão do hiperfoco, que é ele ter digamos assim, um determinado talento para alguma coisa. Então, cabe a quem está observando ver, opa, ele é bom nisso daqui, bora explorar isso daqui. Vamos adaptar as atividades para esse tema que ele se identifica, isso. Né? Sim. Então, a gente, por exemplo, no Pará tem se eu não me engano, o evento Tealento, que são as apresentações de várias pessoas que têm autismo mostrando os seus talentos. Na parte de canto, dança, pintura. Então, assim, a gente tem que, enquanto professor, enquanto pai, enquanto sociedade, ver essas pessoas com um outro olhar. Não só de ver, coitadinho. Não são coitadinhos, né, na realidade. Capacitismo. Tirar essa questão do capacitismo. Todos são capazes, mas dentro das suas limitações. Então, inclusive, foi até o tema da caminhada esse ano, nacional, né? Sim. É justamente sobre isso. É que eles têm esse potencial. A gente que tem... Lembra o nosso lema daqui, qual é? O da caminhada. Da que caminhada a gente não falou até agora. Isso. Que é... Valorize as capacidades e respeite os limites. E é justamente isso que a gente está falando, então, né? é dentro disso que a gente já colocou. Então, eles são capazes de fazer qualquer coisa dentro das limitações deles. Não vai fazer como... assim, às vezes a gente quer uma coisa muito perfeita, né? Mas não. Analise, vê o que ele pode fazer e dentro daquilo que eles podem fazer, que eles são capazes, permitam que eles façam, né? Não deixar de fora. Eu até ainda pensando porque tudo que a gente vai falando, a gente vai pensando também o que eles estão vivendo na escola, né? Porque é o microcosmo deles, né? Isso. Quando é criança, é a tua sociedade, é o teu relacionamento na escola. E eu fico pensando, Suami e Fábio, quantas gerações cresceram errado, né? Como vocês estão falando aí do capacitismo, logo a minha mente já foi lá na década de 80, década de 90, como a gente cresceu vendo esse menino que tinha autismo e que a gente nem sabia dar nome, como o Fábio disse, dificuldades, ser tirado ser colocado à parte. Né? Ou seja, falei isso, a criança em geral, né? Ela crescia entendendo que aquela outra criança não tinha a mesma capacidade que ela e, portanto, tinha que ficar de lado.
Ou seja, olha quanto, né, a nossa sociedade demorou a mudar essa lógica. Né? Com certeza as crianças de hoje, vendo nos locais em que realmente isso está sendo levado a sério e feito da forma correta, entendendo que essa inclusão começa nela. Sim. Começa na forma como ela trabalha em grupo. Então... Por isso a importância dessa sociedade estar informada, né? Sim. E é por isso a nossa luta. Sim, a nossa luta vem exatamente nesse sentido. Porque, assim, costumo dizer lá no nosso grupo, sempre a gente conversa vários assuntos, que a nossa luta é diária, todo dia. Então, é um problema na escola, é um problema lá no atendimento especializado no que diz respeito à parte clínica, né? Então, a gente tem várias problemáticas todos os dias. É individual e é o plano de saúde. É o plano de saúde. Que não está pagando. É o público. É o público também que não tem. Então, são várias demandas que a gente tem vivenciado diariamente. Gente, a gente terminou mais um bloco, mas o terceiro vai ser inteiramente dedicado a isso. A gente vai já falar também do setor público. E não só público, né? Mas escolas privadas e públicas e também a saúde. Eu vou pedir que vocês detalhem mais. Quem ligou a TV agora, a gente está recebendo aqui o Fábio, a Soame, que são membros da Rampa, estão aqui representando esse movimento, que é a rede de apoio a pais e mães atípicos. Tem um trabalho muito bacana, realizou e agora acabou de realizar a segunda caminhada de conscientização, né, do mês de abril. E a gente vai para um rápido intervalo, eu peço que você continue conosco. De volta com observadores dessa manhã de domingo. Hoje a gente está com um tema aqui muito importante, falando do Abril Azul, falando aqui, recebendo a turma da Rampa, que é a rede de apoio a pais e mães atípicos, e eles estão aqui nos destrinchando aqui a importância da conscientização em relação ao autismo. Estamos aqui com o Fábio e com a Soame. Soame, eu estava conversando contigo aqui nos bastidores sobre como hoje está funcionando o acesso à saúde na rede pública, né? Certo. Então, explica para a turma de casa quando vamos desde lá do início, da pessoa estar com desconfiança que pode ter um filho autista, como é que funciona? Desde lá do início, né? Primeiro a mãe observa ali que o filho está com um atraso no desenvolvimento. Geralmente esse atraso vem pela questão do atraso da fala. Então, tu tem aquele filho lá que já tem 2, 3 anos e a criança não fala praticamente nada. Te usa como para pegar o que ele precisa, né? Aquela criança que tem alguns movimentos repetitivos, anda na pontinha do pé, liga um alerta ali na mãe, ela vai e procura um atendimento no postinho de saúde, né? Teria que ser assim. Então, vai no postinho de saúde, ele é atendido pelo médico que estiver lá, o clínico, às vezes até enfermeiro que atende também. Essa mãe, ela sai com um encaminhamento para um especialista. Esse encaminhamento geralmente é aqui para o SEI, que é para o Centro de Especialidade. Então, que fica aqui onde ia ser a UPA, né? Que é do lado do Amapá, né? no Amapá, bairro Amapá. Que é aqui no Amapá. Vai em frente. Do lado da Defensoria Pública. Isso. Mediante esse encaminhamento, essa mãe procura esse atendimento aqui no Centro de Especialidade e ela vai entrar num agendamento. Infelizmente, hoje, em Marabá, esse agendamento está levando até 2 anos para a mãe conseguir esse atendimento especializado. Especializado, entre aspas, porque o médico que atende, o único neurologista da rede pública em Marabá, não é nem neuropediatra. Então, assim, ele não é nem especialista mesmo para atender essa criança. Ou seja, um neurologista para toda a cidade. Para toda a cidade. E região, né? Então, essa mãe que chega... seria necessário ser um neuropediatra. O ideal é que fosse um neuropediatra, porque, assim, é um especialista ali na questão do neurodesenvolvimento infantil, né? Certo. Mas não tem. Quem atende é esse... Inclusive, a cidade tem uma neuropediatra, né? Uma neuro. E vem outro que vem aí de São Paulo, que ele vem todo mês. O doutor Rafael, ele está atendendo aqui também. Então, ele está vindo, inclusive semana que vem ele vai estar aqui. É o que está salvando também um pouquinho essas crianças. Então, o normal é isso. Vai para lá para o SEI e fica lá nessa lista aguardando esse atendimento especializado, que geralmente demora 2 anos.
Qual a saída que as mães têm aqui hoje na cidade? Tentar pela PAI, né? Porque a PAI, essa única profissional especializada que tem em Marabá, ela atende uma vez na semana lá. Então, às vezes, ela consegue mais rápido pela PAI do que pelo serviço público de fato. Certo. Então, aí já começa a primeira barreira, que é a questão do diagnóstico, o acesso ao diagnóstico de fato. Né? Olha quanto tempo que essa mãe vai perder para esperar uma consulta em 2 anos, em média. 2 anos que o filho poderia estar recebendo a intervenção e o tratamento correto, já podia estar desenvolvendo. Então, o primeiro entrave muito grave é essa questão desse primeiro atendimento, dessa questão do acesso ao laudo, de fato, dessa criança, né? Muito importante. A gente vai entrar também na parte da educação, Fábio. Eu até vou botar primeiro aqui as fotos, vamos botar as imagens aqui. Eu separei, aqui ainda era lá da caminhada. Da turma da caminhada. Vamos passar mais um, Salatiel. Está aqui, né? Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né? LBI, Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem um conjunto de normas que asseguram e promovem os direitos das pessoas com deficiência em todo o território nacional. Sim. Aqui, oferta de profissionais de apoio escolar, que é o que a gente vai falar aqui também. Dever do Estado e outras esferas da sociedade assegurar a educação de qualidade às pessoas com deficiência. Sistema educacional inclusivo em todos os níveis. Sim. Daí, você que é do ensino superior também, né? Todos os níveis de aprendizado ao longo da vida. Mais uma, por favor, Salatiel. Aqui a gente tem a Lei Romeu Mion, né? Que também é uma grande vitória, né? Sim. A lei que leva o nome do filho do Marcos Mion, estabelece a emissão de uma carteira de identidade de pessoa com transtorno espectro autista. Já vocês vão me dizer se aqui em Marabá está tendo isso. Sim. E dizendo que ela é gratuita e pode ser solicitada em todos os estados ou municípios brasileiros. Existe isso aqui? Existe. Existe. A carteira do CIPTEA hoje, ela é feita através de um link mesmo, né? Você acessa lá o site e você manda lá a documentação, preenche o formulário e consegue essa carteirinha. Ela tá o entrave aqui para Marabá que a gente está sentindo. A gente entra, geralmente o site está fora do ar, congestionado. Esse primeiro pedido é online. Primeiro pedido é online. Então, assim, tem essa problemática da questão do site, que eu não sei o que acontece lá, que geralmente está fora do ar. Mas, quando a mãe consegue, ela coloca lá, preenche o formulário, envia. A nossa dificuldade também, além do acesso ao site, está sendo a questão de receber a carteirinha depois, que geralmente estão recebendo com quase 1 ano. É porque ela é um cartão impresso e aí leva um tempo para entregar esse... Isso é um problema também. Qual a importância efetiva do cartão? Ele vai garantir... É garantia de identificação. Às vezes você está numa fila, por exemplo, porque aquela falácia também, mas não parece, né? Sim, prioridade. Às vezes a gente está na fila de um banco, na fila do mercado. Então vai servir para isso. Questão da identificação mesmo o autismo, que é autista. Né? Questão de gratuidade também, né? Nos eventos culturais. Fazer valer os direitos. Cinema, né? Tem vários benefícios que a gente pode ter através da carteirinha. Então, mais uma questão aí é a demora para chegar na carteira, né? Sim. Vamos passar aqui mais uma, por favor. Aí aqui, matrícula na rede pública ou privada. A pessoa autista tem direito à matrícula na escola, seja na rede pública ou privada de ensino. Nenhuma instituição pode negar a matrícula a quem está no espectro e não existe número máximo de vagas, né? Não pode dizer, tenho 3 vagas aqui na minha sala só para criança autista, né, a serem preenchidos. Isso aí está funcionando? Olha, pela lei, tá vendo aí que a lei proíbe isso daí, né? Mas há casos de relatos lá no nosso grupo de mães que não tiveram filhos aceitos devido à quantidade de autistas que já tem na sala. Né? Então, há ainda esse descumprimento da lei, né? O ideal era aceitar, independente. A lei é bastante clara, né? A lei está aí. Gera o crime de discriminação. No caso. A matrícula não pode ser recusada por parte da escola, em hipótese alguma. A lei já garante isso. Então, infelizmente... Só que aí tem outro problema que a gente tem que entrar aqui, porque às vezes a escola não nega porque existe a lei e ela não pode negar. Então matricula aquela criança, né? Só que aquela criança fica lá mais uma criança jogada. Se não tiver o apoio lá dentro, junto com o professor... Então vamos para essa outra parte aqui. Vamos chegar nessa parte aqui, que com certeza é uma alegação, né? Vamos passar então mais uma, Salatiel.
profissional de acompanhamento. É essa situação que vocês estão se referindo, né? Isso. Outro direito assegurado às pessoas autistas, por lei, é a presença de um profissional de acompanhamento, também conhecido como auxiliar de educação inclusiva. Esse é o termo correto, né? Auxiliar de educação inclusiva. Tutor ou acompanhante terapêutico junto ao aluno em sala de aula. Sim. A função principal desse profissional é apoiar o aluno para que ele consiga acompanhar a aula ministrada pelo professor regente, né? Que vai estar ali preocupado com a questão da disciplinar, com a parte do ensino. Da parte do ensino. E esse outro profissional, ele vai cuidar exclusivamente de acompanhar realmente o desenvolvimento daquela criança, né? E também as atividades de vida diária da escola, hora do lanche, usar o banheiro, comportamento de sala de aula e a interação com os demais alunos e profissionais da escola. Ou seja, importantíssimo isso aí, né? Isso. Fundamental. E eu entendo que vocês estavam lembrando disso aí agora, porque deve ter escola que está alegando que até teria mais vagas, mas precisaria não tem tantos acompanhantes. Isso. Existe essa questão também, né? Da escola poder aceitar, até aceito, mas não tem um acompanhante, ou de aceitar e o aluno está estudando lá sem um acompanhante. Então, assim, existem várias problemáticas nesse sentido. Aqui em Marabá, na parte municipal, algumas escolas têm um acompanhante, que no caso é um estagiário, certo, de algum curso de letras, pedagogia. Eu até coloquei um questionamento, que ontem a gente teve uma reunião essa semana com a pessoa que é responsável, e eu questionei sobre responsável dentro da CEMED? Isso, sobre essa parte dos estagiários, né? Contratação e treinamento desses estagiários para fazer o atendimento dos alunos autistas e com qualquer outra deficiência. De abrir o leque para outros cursos, né? Para outras graduações, principalmente porque qualquer um, na minha visão, qualquer um que está se formando para professor pode sim ser um auxiliar em sala de aula. Certo. Independente da área, matemática, física, biologia, química. Até porque esse contato, esse convívio desse futuro profissional vai agregar muito para a profissão dele futuramente. Porque hoje em dia a gente tem professor que às vezes não é sensível à causa ou não sabe fazer uma adaptação. Porque dentro do curso dele de graduação ele não teve esse contato, não teve às vezes disciplinas voltadas para a educação especial. Eu entendo a tua colocação, ou seja, a gente estaria trabalhando para tornar a coisa mais perene, né? Isso. Porque se ele já teve esse contato quando ele era lá um acadêmico, quando né? ele se torna... Quando ele tiver realmente... Ele foi esse professor regente aqui, ele está muito mais preparado para lidar. Sim. Até porque a criança, ela não vai ter, na vida escolar dela, não vai ter acesso só à disciplina de português, como é hoje, né? Só professor de letras. Ele vai ter acesso a professor de biologia, de física, de outras disciplinas. E esse professor que não vai estar preparado para receber esse adolescente, esse muito adulto estudante. Porque a questão toda, na minha visão, na nossa visão, que a gente já discutiu lá dentro do Grupo Rampa, é a questão de abrir o leque para outras graduações em licenciatura. Não ficar somente em letras, pedagogia, que está aí agora, abriu para matemática. Abriu recentemente. Então, há um entrave nesse sentido, né? De não abrir esse leque para outras graduações também atuarem como assistente em sala de aula. E seria muito importante fazer isso, porque vai reduzir um pouco dessa problemática. Porque existe uma carência grande aqui em Marabá de profissionais para atuarem junto com o professor de sala de aula. Só para a gente. Desculpa, só para a gente não perder essa parte aí que o Fábio já estava falando. Você disse que teve uma reunião para tratar disso. E o que ficou encaminhado? Ficou encaminhado que está aberto, no caso, a contratação. E há essa dependência. Tem até auxiliar em sala de aula que está atendendo até 2 alunos com deficiência. Certo, deve ser individual. Um para cada. Deveria ser individual. Tem relatos no grupo que tem escolas que tem um estagiário para 4 crianças deficientes.
Então, esse estagiário, que o papel dele deveria ser dar esse suporte pedagógico para a criança, ele vai acabar sendo um cuidador só. Porque ela não vai ter condições de dar suporte pedagógico para 4 crianças com deficiência. Porque cada criança tem a sua individualidade, né? Então, mesmo a gente falando de autismo, cada autista tem as suas comorbidades. Sim. E aí tem as suas... A sua singularidade, cada um tem seu estágio. As suas formas de auxílio. E aí aquela pessoa que poderia estar ajudando, né, um autista que tem uma determinada... Um nível de suporte maior ou menor, poderia estar ajudando de forma mais efetiva, ele está dividindo o trabalho dele com outra criança. É o que a senhora falou, vai virar um simples olhador, né? Vai ficar só cuidando. Vamos ver o que mais que tem aí, Salatiel? Plano educacional individualizado. Isso daí é outro, né? É outro gargalo, é outro problema. Todo início de ano, por exemplo, eu, a Suame e os demais pais, nós passamos por essa problemática. Nossos filhos têm direito ao plano educacional individualizado, que é chamado PEI, além das tarefas adaptadas. Não é questão que a gente está cobrando porque nós somos pais enjoados ou chatos. Não é um favor que estão fazendo para a gente. É lei. Tem que cumprir a lei. Ah, mas o professor não aprendeu isso no ensino superior. Não aprendeu, mas ele tem que procurar aprender. Porque, pela lei, o aluno com deficiência tem direito ao PEI. Fábio, e as tarefas adaptadas. E aliás, a luta é justamente essa, né? Se torna tão natural que vocês não precisam mais ficar nessa pecha de chatos, né? É porque assim, ó, quando o professor começa a praticar isso daí, já se torna tão natural que ele já vai fazer isso como um planejamento qualquer que ele já faz. Sim. Obrigatoriamente, qualquer professor, para dar um conteúdo, para ministrar um conteúdo, ele precisa preparar. Ele precisa preparar a aula, preparar atividades e as avaliações. Se ele já fazer dessa forma, com um plano individualizado, ele já vai trabalhar focado naquilo ali, ó, para aquele aluno. Naqueles objetivos, né? Eu já tenho aquele objetivo para ele traçado, ele já traça antes. É até bom para o profissional, para o professor. Porque o plano é justamente isso. Ele não vai traçar ali o que... Porque existe também, Patrick, aquela questão da reprovação. Há muita questão de reprovação, principalmente para a pessoa com deficiência. Ou passar por passar. Bom, pela lei, a pessoa com deficiência ela não pode ser reprovada de qualquer forma. Tem que ter uma justificativa. Por essa prerrogativa, para fazer essa reprovação de uma pessoa com deficiência, eu não estou dizendo aqui que não tem que reprovar. Para reprovar tem que ter, a escola tem que fornecer o PEI, tem que fazer as tarefas adaptadas e provas adaptadas. Fez tudo isso, o aluno não conseguiu alcançar a média necessária, faz-se uma reunião, professor, o que a gente pode fazer para resolver essa situação? Que estratégias nós podemos fazer para que esse aluno possa alcançar pelo menos o mínimo necessário para que ele possa seguir em frente? Não pode reprovar por reprovar. Geralmente passa-se, principalmente em matemática, aquela prova seca. Ou seja, aquela prova descontextualizada. Resolva, faça. Que não é justo também. Um aluno autista não vai conseguir, às vezes, essa interpretação de resolver um problema seco. Sim. Não só em matemática, como em outras disciplinas. Isso é a questão da adaptação. Gente, o nosso tempo estourou. Dava mais dois blocos. Daria mais um programa inteiro, tem muito assunto. Mas assim, eu fecho esse compromisso com vocês aqui, de pelo menos uma vez por ano a gente fazer esse bate-papo aqui. Então, eu vou voltar a convidar vocês em novas oportunidades para a gente continuar nessa luta. Podem contar com o apoio do Grupo Correio de Comunicação, estaremos sempre aqui abertos. Utilize o nosso espaço, seja o portal de notícias, o jornal, a rádio, a gente vai já falar alguma coisa lá na rádio também. Então quero parabenizar a todos que fazem parte da Rampa por meio de vocês dois, tá? E até, Suame, se quiser passar para a turma de casa o endereço de contato, né, das redes sociais. Você que tem as redes. No Instagram a gente está como Rampa, né? @rampa ou @rede.rampa, né? É só colocar Rampa, vocês já vão encontrar. Já tem aquelas imagens que foram passadas aqui.
para vocês. E já aproveitando, a gente está na organização agora da regularização da rampa. E a gente vai começar a organizar eventos, vamos procurar a sociedade marabaense para nos ajudar, porque essa é uma causa justa, uma causa necessária. Então a gente que está nessa luta diária, a gente quer dias melhores para os nossos filhos, para as nossas crianças autistas aqui em Marabá. Show, obrigado, Fábio. Suami, obrigado também pela presença. Obrigada. Nós que agradecemos todo o apoio da TV Correio e também o seu convite. Muito obrigado, Patrick. Obrigado. Gente, quem assistiu aí, a gente falou aqui com o Fábio, com a Suami, representando aqui a turma da Rampa, da Rede de Apoio a Pais e Mães Atípicos. É um tema vasto, como vocês viram, importante, um tema sério e que a gente tem visto cada dia mais eles conseguindo vitórias e a gente pretende ajudar e que eles continuem avançando e nós todos, né, como sociedade. Como a gente falou no início, não é um problema de uma parte da sociedade, é um problema de todos nós e nós fazemos parte desse desafio também. Então, um abraço para todos vocês, um ótimo domingo, até semana que vem aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos.